Olá, amigos tricolores, estamos começando mais uma Dividida, dividindo opiniões e informações aqui com você, nosso canal Sombra Tricolor. Muito obrigado pela sua audiência. Nesse Dividida vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, vamos falar sobre as declarações do Carpini, né? Vamos falar também de jogador da base que interessa a um grande europeu. É um gigante europeu? Seria um gigante? Não sei. Um grande europeu também tem interesse aí em jogador do São Paulo. E então vamos começar por ele? Vamos começar por ele? Sim. Segundo o jornalista André Hernan, a Roma teria interesse em adquirir os direitos econômicos de William Gomes. Molequinho rápido, bom driblador que apareceu na base, promissor, né? Não sabemos aí se no futuro ele vai se consolidar como um grande jogador, mas nesse momento já chama a atenção da Roma. A multa dele é bem alta. Aí fica aquela questão. O São Paulo, que fechou o ano no negativo, provavelmente fechou o ano no negativo com muitos milhões de reais. Lógico, vai ter a entrada de dinheiro do PSG, que é parcelada, mas se a gente considerar o todo da entrada do dinheiro do PSG, fica muito distante, mas muito distante do dinheiro que o São Paulo precisaria para ter fechado o ano passado. Ou seja, o São Paulo, apesar dos contratos, dos bons contratos que vem fechando, de naming rights, de camisa e etc., ainda precisa faturar mais. Será que esse dinheiro que vem da Roma, que vai ser ainda ofertada pela Roma ao São Paulo, vai seduzir o tricolor do Murumbis? Quanto seria um valor aceitável, né? O William Gomes não vem com a mesma badalação da base que já tinha o Endrick, né? E o Endrick foi vendido por muito dinheiro, sei lá, 40, 50 milhões de euros, né? Por quanto será que o São Paulo venderia o William Gomes? E você venderia o William Gomes? E se venderia, por quanto você venderia? Lógico, se você vende por 10 milhões de euros, ainda que retendo algo dos direitos econômicos, e amanhã o jogador estoura, vão falar, poxa vida, olha aí, virou um mega craque na Europa. Vamos supor também que o jogador vai para a Europa, não acontece nada, e o São Paulo vende aí por 10, 15 milhões de euros, vamos falar o quê? Grande venda, nos demos bem, né? Agora, levando em conta que ele não é um Beraldo, porque ele ainda não fez sucesso no time de cima, diferente do Beraldo. Porém, é atacante vale mais que zagueiro. Penso eu que o São Paulo, se precisa muito de dinheiro, deveria vender no mínimo pelo valor que que vendeu o Beraldo ao PSG. Não venderia por menos de 18 ou 20 milhões de euros, ainda que pudesse reter um pedaço do jogador. Mas aí entra aquela história, né? E o cara do financeiro fica ligando lá pro Casares, ó, não tem dinheiro. Essa é uma relação interna que só eles sabem, né? Realmente só o São Paulo sabe essa caixa preta financeira, de quanto deve, de quanto precisa de dinheiro. E mais, só mesmo quem entende da bola, galera lá da comissão técnica, é que sabe de fato se esse é um jogador extremamente promissor, se é só um fogo de palha. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, não é mesmo? Aliás, o São Paulo já se apresentou nesse domingo, já fez treino de manhã. Os que jogaram mais tempo ontem fizeram apenas treino regenerativo, né? Mas os demais fizeram aí treinamento de campo, com enfrentamento, isso segundo divulgação do próprio tricolor. Aí você fala, pô, mas jogo ontem, já tem treino hoje de manhã, os caras já jogando, já fazendo treino, finalização, passe, 3 contra 2, tabelinhas, etc e tal. Olha, tudo indica que isso aí tá dentro dos parâmetros, principalmente de uma pré-temporada, precisa adquirir ritmo, não estamos falando de um final de temporada. E o São Paulo já tem jogo, terça-feira, lá em Mirassol, né? Lá em Mirassol. E esses jogos no interior costumam ser meio desgastantes, ainda bem que é à noite, mas durante o dia são bem cansativos. Cidade do interior de São Paulo, na época do verão, você frita ovo no asfalto. É bem complicado mesmo enfrentar o calor. Pelo menos o jogo será às 7h30 da noite. E uma cara nova nessa apresentação, nesse treino, é o Igor Felisberto. Parece que o Igor Felisberto foi aquele que, pelo menos nesse momento, mais chamou a atenção da comissão técnica do Carpini. O Igor Felisberto tem apenas 16 anos, multa milionária, né? E com 16 anos, se já é guindado para treinar com o time de cima, sendo que o São Paulo tem para sua lateral direita Rafinha, Igor Vinícius e Moreira, certamente é porque quem entende da bola, Carpini, Muricy e outros lá dentro, veem o garoto como muito importante e extremamente
promissor. Aliás, o futebol brasileiro carece mesmo, né, de laterais. Como é difícil revelar lateral no futebol brasileiro. Ainda a respeito do Carpini, né, na entrevista coletiva de ontem, o Carpini, ele foi muito franco, ele não, como posso dizer, ele deu a cara para bater no seguinte sentido: olha, eu sei que gera muita desconfiança um treinador jovem tendo que lidar com medalhões. Eu sei que gera muita desconfiança, mas ele bota fé no taco dele, né? Ele acredita no trabalho dele, acredita que o São Paulo será muito vencedor e vai enfrentar todas essas desconfianças. Aliás, ainda falando sobre o Carpini e aí falando de jogo, tem gente que acha que não teve mudança nenhuma. Eu, particularmente, eu vi sim, ainda que uma pequena mudança, mas eu vi uma mudança no São Paulo, ainda que pequena, do Dorival para cá, para o Carpini. Como o próprio Carpini disse, assim, olha, do Rogério para o Dorival, houve alguma mudança? Houve. Herdou alguma coisa? Herdou algo e mudou algo. Assim como ele falou aqui, pegando do Dorival, ele herda muita coisa boa, mas também vai dar a sua cara no time. Pelo menos o que eu entendi. Embora no papel, na escalação, você possa analisar assim, não, mas olha, ele botou o Lucas na ponta. Em nenhum momento o Lucas exerceu a função de ponta. Ele preenchia a posição do lado esquerdo, né, da intermediária ofensiva, e às vezes caía para o meio. Quando recebia a bola, sempre fazia a diagonal para o meio, porque quando ele pega a bola e arranca, tendo a porque ele vai com o pé direito, né? E quem vem daquele setor, vem pegando pelo lado esquerdo do jogador. Então ele tem toda uma proteção, né? E vai levando um, vai levando dois, vai levando três, e assim foram criadas várias situações dentro do campo que eu achei muito legal. Mesma coisa, com um pouco menos de categoria, mas com bons passes, a mesma coisa fez o Wellington Rato. E aí surgiu a questão, pô, mas o Lucas foi bem, o Wellington Rato também foi bem ontem. E o Luciano jogou mais encostado no Calleri, entrando mais na área, né, fazendo o facão, recebeu bola em condições de chute, tanto do Rato quanto do Lucas, inclusive do Rato, ele recebeu uma bela enfiada de bola dentro da área, e o Luciano perdeu um gol incrível. Tentou, com categoria, tocar por baixo do goleiro, a bola bateu na rede, do lado de fora, e na segunda oportunidade, aí sim, o Luciano, já na entrada da área, um pouquinho dentro da área, fuzilou pelo alto o goleiro do Santo André, nem viu a cor da bola. Então eu vi o Luciano fazendo facão, entrando, penetrando na área, um jogo um pouco mais vertical, o do Dorival um jogo mais de paciência, e agora, pelo menos o time do Carpini ontem, um pouco mais progressivo, tabelando mais em direção a infiltrações na área, e quando tinha o bloqueio ali na frente da área, aparecia ou o Igor Vinícius pela direita, ou o Wellington pela ala esquerda. Esse sim, com as funções mais de chegar à linha de fundo. Achei bem interessante. Vindo buscar a bola para construção de jogo, seja no primeiro tempo, era o Alisson. Não era o Pablo Maia que vinha junto aos zagueiros, chegar e falar assim, dá aqui a bola que eu vou construir. Não era o Pablo Maia, era o Alisson. E quando entrou o Luiz Gustavo, aí foi o Luiz Gustavo. O Alisson saiu, o Luiz Gustavo passou a ter essa função, aí vinha o Luiz Gustavo. Ainda que o Pablo Maia estivesse em campo, era o Luiz Gustavo que vinha buscar a bola para fazer a saída da construção. E muita saída pelos lados, né? Algo que o Carpini já vinha dizendo que ele ia pedir para o time se dedicar nessas funções. Olha, eu particularmente gostei bastante, tá certo? É o Santo André, é um time fraco do Campeonato Paulista, como a gente sempre diz, né? O Campeonato Paulista, ele não diz quem tá bem, mas ele mostra quem tá mal. E pelo menos quando você estreia para mais de 45 mil, recorde de público numa estreia do São Paulo, há décadas que o São Paulo não vencia numa estreia do Paulista, ainda que tenha sido contra um time fraco, mas o São Paulo mostrou certa desenvoltura, me agradou muito, no mínimo uma nota 7, né, para o São Paulo nessa estreia do Campeonato Paulista. E mais, gostei muito da entrada do Eric, Ferreirinha também, mas muito mais do Eric. Olha, Eric e Ferreirinha, jogadores verticais, jogadores com velocidade, jogadores que não têm medo de tentar drible. Vai ser uma grande alternativa para o São Paulo, quando o São Paulo tiver que explorar contra-ataque e quando tiver que pegar laterais cansados, principalmente no segundo tempo dos seus jogos.
É isso aí, tá bom? Amanhã a gente volta com mais Dividida. Terça-feira tem live pós-jogo também. Muito obrigado pela sua audiência. Ainda não está inscrito no canal? Inscreva-se aqui no Sombra Tricolor, sempre dividindo opiniões e informações com você. Muito obrigado.